Eu queria que você falasse agora um pouco a respeito das lesões pré-cancerosas, entrasse e falasse nisso. E depois a gente deixa o tratamento das pré-cancerosas para um pouco mais para frente e depois você fala do rastreio, porque eu acho que a gente segue uma linha de pensamento muito bom. Mas dá para falar sobre sintoma, porque simplesmente não tem sintoma nenhum. Eu ia dizer isso, cara. Exatamente para você crescer e ter um câncer invasivo, precisa demorar muito tempo. Na verdade, assim, o problema de sinais e sintomas, assim, não existe absolutamente sintoma nenhum. Porque o rastreamento dessa fase do câncer, da pré-lesão, que ela é tratável, que a gente vai falar depois, ela simplesmente não dá sintoma. E, infelizmente, quando você já vai ter um sintoma você vai ter o sintoma do câncer já invasor, já com necrose, paciente já com sangramento e com cheiro. Mas aí, assim, aquela história, se tiver um corrimento, tiver um sangramento, você vai no médico, ali já está na fase... Exatamente. Aí vai ser aquela fase lá que você vai falar lá já... Já é câncer invasivo, você não tem, tratamento e ponto final. Agora, assim, o rastreamento do colo tem que ser feito justamente... como rotina. Eu vou no médico fazer meu exame sem ter um sintoma nenhum. Por quê? Um corrimento, uma coceira, uma vulvite, qualquer coisa. Isso, na verdade, são infecções ginecológicas. Sim, de tratamento. Não tem praticamente nenhuma. Se a mulher não tiver a disciplina de ir fazer o seu periódico, depois a gente comenta de quanto em quanto, para poder fazer, ela não pega, porque ela não vai chegar ao ponto de sentir, nem pelo um toque, nem por uma passagem, nem pelo odor, nenhum. Só consegue fazer o rastreamento pela coleta de material. E aí nós temos basicamente 2 tipos, né, Neto? Aí a gente tem, na verdade, um modelo que é feito no Brasil do rastreamento, que é por citologia, que é essa que eu comentei. Esse modelo é praticamente feito em quase todos os lugares, ainda nos Estados Unidos ainda é o principal, que a gente chama de Papa Nicolau. E você também tem o rastreamento que você faz, na verdade, que também é um rastreamento que é por lâmina, que também é feito por uma tecnologia nova que chama histologia líquida. Ela não é a da rede, mas nós temos ela em redes privadas. O princípio é o mesmo, você colhe células, igual eu falei. Existe um outro tipo de rastreamento que você faz, que é o rastreamento que é feito pelo pesquisa do vírus. Então, um determinado país, principalmente país que tem mais dinheiro, ele simplesmente faz o contrário. Em vez de eu fazer a prevenção do colo, não, eu vou querer saber quem tem vírus e quem tem o vírus faz o exame. Você tem que entender que são metodologias diferentes de rastreamento. Quando você faz um rastreamento de quem tem infecção e você manda você rastreia quem tem vírus, você tem que ter uma conduta para seguir do jeito. Então, tipo assim, se você tiver o vírus, você vai ao médico fazer preventivo. Se você fizer o exame e der negativo, eles dão 5 anos de alta para você. Aí, na verdade, não é o que a gente faz no Brasil. Na verdade, a gente acaba fazendo tudo. Você faz preventivo, você faz exame de HPV, você faz tudo. O brasileiro, na verdade, ele mistura vários tipos de rastreamento. Mas fazendo pelo menos um, se você souber se tem o vírus, então você vai fazer exame. Ou se você souber que você tem um preventivo, fazer preventivo, os dois dá para você rastrear. E o rastreamento é justamente para poder ver se você tem lesões pré. As lesões pré, a gente vai dividir ela basicamente em 2 tipos. A grande parte das vezes, você vai ter lesões, na verdade, que são lesões menores, tá? E as lesões menores, elas não precisam de muita preocupação, porque elas têm tratamento simples. O objetivo do exame é rastrear lesões maiores, que a gente chama de lesões de alto grau. As lesões de alto grau podem passam de 30% de chance de virar um câncer. E esse é o rastreamento. Rastreamento é você fazer a lesão pré. Quando você já chega, infelizmente, pegar o tumor, você praticamente quase não faz nem Nicolau, você já faz biópsia e já faz direto. Sim. O rastreamento, na verdade, ele serve para você poder pegar a pré. Então, Cris, a pré-cancerosa. Quando a mulher pega lá o anatopatológico, o que está escrito lá? Eu gostaria que você falasse de uma maneira bem... A gente sabe, mas tem pessoa que está assistindo... É assim, vamos lá. Vamos falar do preventivo, que é mais simples, né? Preventivo, na verdade, volta de 2, 3% dos preventivos não alterados. Você vê no rastreamento populacional. Então, não dá. Então, é pouco. Quando você pega o exame alterado, metade dos exames alterados vai ser uma coisa que você vai querer falar que chama ASCOS. O ASCOS é uma sigla inglesa que chama as atipias de células escamosas indeterminadas. O que significa quando você tem o ASCO, que é a grande maioria? O ASCO, na verdade, não é uma doença. É um exame que ele não deu normal, ele tem um potencial de ser um tumor muito pequeno, mas ele precisa ser visto com calma. Tem todo um protocolo depois, inclusive na parte do INCA é fácil de falar. Quando você já tem uma identificação do vírus de HPV bem clara pelo exame, bem clara, mas você não tem lesão, eles chamam de lesões de baixo grau. A lesão de baixo grau, na verdade, ela engloba 2 ex-grupos. Ela engloba o que a gente chamava antigamente de NIC1,
A gente está evitando de usar a palavra NIC porque o N é neoplasia. Aí isso dá confusão. Então, a lesão de baixo grau, na verdade, ela engloba simplesmente. Se fez um preventivo de um HPV, isso chama lesão NIC 1. Aí cai na história daquele outro rastreamento. Se você faz uma pesquisa de HPV e ela tem um HPV positivo, isso já considera-se como um NIC 1. Então, você tem que saber interpretar e saber conduzir isso aí. Lesão de baixo grau só presença de vírus não tem tratamento. Não tem o que se fazer. Em casos muito raros, de persistência muito longa, você não vai precisar fazer. O objetivo todo é você rastrear o 2. Então, você fazer a pesquisa do vírus não mostra se você tem lesão não significa que você tem lesão 2. Você fazer uma pesquisa de vírus e falar que você tem um vírus agressivo, não significa que você tem uma lesão do tipo 2 e tipo 3. O vírus serve para poder você indicar de fazer o rastreamento que é feito por biópsia ou por colposcopia. Então, a gente vai fazer aqui, na verdade, assim, um abismo entre tratamento. Lesão de baixo grau vai ter um tratamento basicamente básico, simples, observacional. Menos de 30 anos de idade, ele praticamente a gente evita. E os de alto grau, aí já precisa de um tratamento já é um tratamento mais específico. Geralmente, a gente já faz um tratamento já de destruição local. Voltando numa parte, né, Neto, que já é de experiência. Qual é o que a gente vê, um dos grandes problemas do tratamento, o super tratamento. Por quê? Porque às vezes a gente pega paciente, às vezes com lesões, só com um teste positivo, aí ela fazendo destruição de colo, você pega às vezes lesões de baixo grau, fazendo destruição de colo, e aí as pessoas precisam entender que o colo do útero faz parte do sistema reprodutor. Então, e o colo do útero tem pouco mais de 3 centímetros. Se você faz uma destruição, você perde 1/3 do colo numa cirurgia, você tem que entender que você está atrapalhando depois o futuro obstetra dessa paciente. Isso aí. Então é o seguinte, infelizmente, do mesmo jeito que a gente vê também falha de rastreamento e pessoas que não vão, mas também, às vezes, por não ter, às vezes, protocolos corretos, a gente vê, às vezes, pessoas que se apavoram ou que, às vezes, procuram tratamentos, às vezes, exagerados e tratamentos que eram conservadores. Com cura completa da lesão, passam, às vezes, a ser tratamentos, às vezes, assim, muito exagerados. Então, infelizmente, isso também acontece. Então, por isso que volto lá atrás. Cuidado para quando você estigmatiza uma pessoa com, às vezes, um vírus positivo, que ela já entra num quadro de lesão leve, porque quase todos não são para tratamento, apesar delas merecerem acompanhamento médico. Eu estou falando de tratamento, acho que nós vamos falar depois. Por quê? Porque você tem que lembrar que a maioria dessas meninas ainda não tiveram filhos. E se você for mexer numa parte reprodutora dela, você pode causar problema. E, infelizmente, acontece muito. Então, assim, você tem muita, mas muita chance de você causar, às vezes, iatrogenias por supertratamento de coisas que dão para acompanhar. Porque uma taxa de evolução de um ASCOS, um NIC 1, é muito baixa. E o NIC 2 e NIC 3 não, esse é outro assunto. Mas a gente vê também supertratamentos. Então, vou voltar lá naquela primeira coisa lá. Tem que prevenir, tem que vacinar, tem tudo. Mas a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você pega o resultado, o que falar. Eu acho que talvez uma das preocupações que eu tenho até mais assim, é o cuidado que você tem de falar família, o que é isso, como é que pega isso e como é que trata isso. Porque não é sinônimo que vai dar câncer, apesar de ser o causador. Então, nós já tivemos casos que a gente tratou em conjunto. O problema do supertratamento, eu acho que paciente com câncer, eu costumo dizer que se já teve, nós tivemos alguns casos assim, né, Cris? Se já teve o câncer, existe um medo gigantesco. Qualquer coisa que você vê que tá alterada, você quer se livrar. Mas aí você tem que pôr na balança também a questão de prole constituída. Claro, mas é que você está entendendo que essa população de risco, ela é quase tudo... mulheres jovens e que não tiveram filhos. Então, assim, isso acaba com a vida, né? E que nem eu comentei com você, na verdade é o seguinte, existe, na verdade, uma diferença muito sutil do que na verdade é uma lesão de alto grau, um carcinomicito, para que, na verdade, o que é um carcinomicito em outras situações. Porque, na verdade, as nossas lesões de alto grau, ela, na verdade, a gente considera uma lesão pré-maligna. Ela, na verdade, porque ela é 100% tratada, não tem nenhuma invasão, não existe nenhuma chance, fora, né, se não tivesse uma falha de protocolo e tal, mas não existe nenhuma chance de você pegar uma lesão de colo pré e você não conseguir tratar ela, porque você trata ela direitinho. Claro, seguindo as RITs, margem livre, profundidade, qual tipo de tratamento. Exatamente. Agora, é diferente, por exemplo, de outros tumores que in situ já são tumores de fase de estadiamento inicial. Sim. Então, aquela famosa frase, eu estou com um começo de câncer, a gente tem que ir lá e falar, olha, não é bem assim. A senhora teve a oportunidade de descobrir a tempo um tratamento que só vai ser curada. Então, eu bato nessa tecla, sabe, Neto? Assim, né, que eu falei,
O medo de estigmatizar a doença, o medo de você, na verdade, valorizar o diagnóstico como tumoral. E assim, eu até brinco assim, ó, nós vamos falar depois de tratamento. Assim, o microinvasor 1 a 1, que é o do ginecologista, para cá, eu falei assim, ó, deixa que a gente consegue fazer esse tratamento direitinho e fazer. Aí, quando bate no 1 a 1, que já entrou, rompeu a vasinho, eu falei assim, ó, isso aqui agora, na verdade, precisa do oncologista, porque aí daí para frente separa. E a gente consegue evitar todos desde que tenha protocolos de conduta, né? Cara, e quando você recebe diagnóstico assim, desespero, a gente percebe que as pessoas chegam desesperadas no consultório. Óbvio. Justamente por causa do tal do NIC. Você vai ver que agora mudou para lesão de alto grau. Você vê que raramente, até na descrição, eles colocam lesões de baixo grau. Porque a palavra neoplasia, ela é na orelha. E a pergunta é, eu tenho câncer ou eu não tenho câncer? É frequente? Já me falaram que eu tenho câncer e que eu tô... E soma-se a isso o fato também da má informação na internet, né? Às vezes você joga uma coisa, você não entende muito bem, você é mal informado a respeito daquilo e se desespera. Então, não é bem assim mesmo.